iniciando nesse momento, já está aqui na tela, inclusive, o telecast, a análise, o pós-jogo de Sport 1, Goiás 1, tá? E essa partida, ela precisa ser dividida em dois eixos. A gente vai analisar esse jogo a partir de dois eixos. O primeiro deles começa e termina aos 51 minutos do segundo tempo, que é o pênalti perdido por Gustavo Coutinho, tá? Um pênalti que tirou uma vitória que o Sport havia quase construído com muita dificuldade, tá? O Sport com muito mais vontade do que inspiração. O Sport conseguiu esse resultado, mas conseguiu chegar a ter o resultado em mãos, mas Gustavo Coutinho acabou desperdiçando o pênalti. E esse lance, essa jogada, tem muito peso, obviamente, para o resultado do jogo, para as contas, para as projeções do Sport e do Goiás na Série B, mas também pesa muito sobre o próprio Gustavo Coutinho. Antes de abrir aqui a análise para Cássio e para Cauê, eu vou falar rapidamente como eu vi essa decisão de Coutinho bater o pênalti. E assim, o primeiro ponto, que eu acho que é o ponto mais difícil da gente entender, da gente digerir, é que eu, Cauê, Cássio, Márcio, vocês que estão assistindo, a gente tem uma percepção do futebol, dos momentos, das escolhas, que é e sempre será diferente de quem está ali dentro. Os jogadores têm, por muitas vezes, outro termômetro, outro sentimento, outros códigos, inclusive. Um pênalti aos 51, decisivo como aquele, quem deve cobrar é o batedor oficial. O Sport tem como seu principal batedor Zé Roberto. Já havia, inclusive, feito o primeiro gol, mas não estava em campo naquele momento. E depois de Zé Roberto, o batedor do Sport chama-se Gustavo Coutinho. Gustavo Coutinho, que nunca tinha perdido um pênalti no Sport. Gustavo Coutinho, que inclusive ficou marcado ano passado na sua artilharia da Série B por muitos e muitos gols de pênalti. É um batedor de pênalti seguro, tá? E aí a verdade é que nessa história, se Gustavo Coutinho, entendendo o seu momento de baixa confiança, a sua má fase, abrisse mão do pênalti e Lucas Lima, Tite Ortiz, Thierry, Filipinho, qualquer um desses tivesse assumido e perdido, a gente cobraria muito menos de quem perdeu e muito mais de Gustavo Coutinho não ter a confiança para bater. Bateu quem tinha que bater. Agora, nessa equação de quem está dentro de campo, não entra as consequências que ficam até para o próprio jogador. Porque depois que Coutinho perde o pênalti, ele é execrado pela torcida. Acaba o jogo e, de novo, de forma uníssona, o estádio se derruba, se derrama em xingamentos para o centroavante. Então, de certa forma, o Sport perdeu os 2 pontos, que com muito trabalho havia deixado nas suas mãos, e o Sport também perde Coutinho, assim, que já vinha numa maré de más atuações, baixíssima confiança, agora tem a confiança ainda mais afetada, o emocional abaladíssimo,
e uma torcida inteira contra. Tá? Isso a gente considera. Eu considero, o Cássio considera, vocês consideram. Mas dentro de campo, bateu quem tinha que bater. Bateu quem treina para bater. Agora, coragem e consciência do risco assumido. E o risco assumido pesa muito contra o próprio jogador. Acho meio. Entendo, mas acho meio forçação de barra a comparação com o que a gente viu ano passado em relação a Wagner Love naquele pênalti contra o Juventude. Pelo momento da partida, tá? E até pela forma com que o pênalti foi batido. O pênalti Wagner Love foi um pênalti de uma displicência, de uma falta de concentração no jogo absurda. O pênalti de Gustavo Coutinho, ele desloca o goleiro e dá azar. Tá? E dá azar. Foi uma cobrança em que o certo na execução, no movimento, aconteceu. Acho meio doentio ficar procurando sempre elos na campanha do ano passado, mas as consequências para Coutinho vão ser pesadas, tá? Então, é dessa forma que eu vejo, tá? Não vou ficar aqui fazendo uma caça às bruxas, nem transformando em vilão, porque quando o batedor não bate, ele também é vilão. Bastava que qualquer jogador perdesse o pênalti. A única consequência diferente é que Coutinho estaria menos queimado com a torcida e menos perseguido pela torcida. E agora ele vai ter muita dificuldade mesmo, em jogar dentro de casa, possivelmente dentro da Ilha do Retiro, né, já que hoje o Sport deve ter encerrado sua participação na Arena. Cássio já sinalizou aí ao melhor estilo Pablo Marçal nos debates ali. Ele sinalizou sua discordância. Então, cara, Pablo Marçal é você, no momento você que chamou de doente quem. Não, Cássio, estou dizendo que Pablo Marçal, quando ele não está falando. Inclusive nervoso, eu estava calado, mas veja, eu acho que Pablo Marçal foi você que chamou não, de doente. Pô, porque Pablo Marçal ele fica fazendo símbolos quando os outros estão falando, pô. É esse aqui é o ponto. Eu não chamei doente, eu falei assim, que é doentio a gente ficar sempre procurando. Eu escutei você falar, pronto. Você a gente fica sempre procurando. Não, vamos lá. A geração não deixa ninguém pegar na cadeira. Veja, você fala toda vez, Cássio discorda de tudo, mas é difícil não discordar disso, porque você lembra muito da campanha do ano passado, de elementos do ano passado, aí de repente quando tem um ponto que você acha que não é para encaixar, você diz que é doentio ficar procurando. Eu não vi muito sentido nisso. Então, por exemplo, eu vou pelo lado doentio, não vejo problema nenhum, mas vou ser o contraponto aqui. Aquele pênalti de Wagner Love foi lembrado durante muitas rodadas. Pela cobrança, a diferença daquela cobrança você trouxe, inclusive. Foi a forma como ele cobrou, que era. Wagner Love nunca foi correndo para bater pênalti, mas ele foi sempre devagar, mas ali foi excessivamente devagar. Mas, mais do que aquela displicência, aquela aparente displicência na cobrança, era a fase de Wagner Love. Naquele momento que ele foi bater, não se ficou se queixando só porque ele foi bater daquela forma. Aquela forma, aquilo foi a cereja do bolo. Bolo de merda, no caso. Aquilo ali, a má fase dele já existia. A discussão não era. Tanto é que a gente não é a primeira vez que a gente está nisso. Por mim, por isso é que eu vejo um paralelo. Naquele momento, um jogador que não estava em boa fase, era um líder do time, um artilheiro da temporada, um dos principais jogadores da temporada, que tinha tido ótimos momentos na temporada, mas que não vivia uma péssima. Não é que vivesse boa fase, vivia uma péssima fase naquele momento, Fred. E perdeu aquele pênalti. E o Sport terminou 1-1. Claro que o campeonato andou bastante, como esse vai andar bastante também. Mas no final o Sport não subiu por um ponto. Não foi só aquele jogo, tem vários pontos, tanto, por exemplo, na penúltima rodada, por exemplo, o 0-0 com o Atlético Goianiense. Se tivesse vencido aquele jogo, a derrota, na antepenúltima rodada, melhor dizendo, se tivesse vencido aquele jogo, a derrota para o Vitória não teria feito diferença. A vitória simples contra o Sampaio Corrêa teria dado acesso ao Sport. Então são várias pedras assim no meio do caminho, mas aquela foi uma delas. Como essa será uma, não é a única. Eu até tuitei sobre isso. É a jogada de peito de Vini Faria, daquele número 14, aos 48 de segundo tempo contra o América Mineiro. É a derrota para o Brusque, da forma como aconteceu. É o gol da Chapecoense,
aos 46 do segundo tempo, sem o time atacar, e é esse pênalti desperdiçado hoje pelo atacante. Era o melhor cobrador, inclusive não tinha perdido pênalti no ano. Mas é uma questão de coerência pelo que a gente costuma dizer aqui sobre a fase. Então, do ano passado, eu me lembro muito bem, não era só não foi só pela forma como o Wagner Love foi cobrar. Então, eu não acho que seja doentio quem enxerga dessa forma. E se continuar achando que é doentio, não tem problema nenhum. Eu estou nesse bolo que acha doentio, não tem problema. Mas eu acho que é para lembrar sim. Porque, no fim das contas, você não só por um ponto e ali uma cobrança daquela do principal jogador, mas que estava em péssima fase, você desperdiça 2. Aí, hoje, Coutinho tinha feito gols nas cobranças, inclusive cobranças de bola rolando e decisão por pênalti, né, contra o Muricy, contra o Santa. Era uma sinuca. E você... eu não discordo tudo que você falou, não. Tanto que eu levantei e fiquei ouvindo tudo, foi só desse ponto que eu acho que, enfim. Mas, por exemplo, quando você fala que se outro jogador tivesse batido e perdido, ia dizer, pô, mas Coutinho não perdeu nenhum. Mas antes disso, certamente diriam isso. Talvez a gente dissesse isso, mas antes disso, a pressão pelo resultado teria sido menor. Porque se enxergou que se tentou fazer algo diferente. Dessa vez, foi um all-in. Pepa, na coletiva, falou que o jogador teve personalidade. Eu não acho que foi personalidade, não. Acho que foi um all-in desnecessário. O Coutinho fez um all-in naquele momento. Que era o seguinte: se fizer gol, beleza, ganhou o jogo, não volta a fase, porque ele fez o gol contra o Santos. Lembra? Muita gente... O gol contra lá na Vila Belmiro foi de Coutinho, a boa fase não voltou. Mas se ele perde, acontece o que aconteceu. Se Lucas Lima tivesse perdido o pênalti, alguém dizer, pô, Lucas Lima ferrou a campanha. Já fez outra boa partida, inclusive, Lucas Lima. O melhor em campo de novo. Então, fez outra boa partida. Ele teria tido personalidade para bater. Para quem tem um pouquinho de futebol, de contexto, teria dito, talvez pela fase de Coutinho preservou o jogador, ou seja, mostrou até um aspecto de liderança e bateu. E poderia estar se questionando, pô, mas Coutinho não estava 100%, mas se lembraria da má fase dele. Mas assim como no jogo do Santos, que ele também estava em péssima fase, foi lá e bateu aquilo foi um all-in também. Eu acho que quem bate é quem acerta mais. Eu fui pegar, o Sport bateu duas disputas de pênaltis esse ano. Eu fui até ver para ver quem sobrar, quem poderia ter batido esse ano. Contra o Sport, Thierry, contra o Muricy, foi contra o Muricy e o Santos. Foram 2 disputas. O Sport, Thierry, teve até contra o São Paulo ano passado, mas enfim, Thierry bateu esse ano. Não bateu não. Mas tinha feito lá contra... Alisson Cassiano também fez contra o São Paulo, mas estou falando desse ano. Contra o Muricy e contra o Santa. O Sport converteu as 10 cobranças. Contra o Muricy bateram Gustavo Coutinho, que bateu primeiro. Lucas Lima, veja só, Lucas Lima, que estava em campo. Tite Ortiz. Barleta, que já tinha saído, e Domingos, que saiu machucado. Contra o Santa, bateram Gustavo Coutinho, ele abriu as 2 séries. Zé Roberto, que tinha sido substituído. Tite Ortiz, ou seja, bateu as 2 e converteu as 2. Pablo Diego, que já está fora do clube, e Barleta, que já tinha sido substituído. O meu ponto é, Coutinho não era, naquele momento, um único jogador com histórico recente, pelo menos nessa temporada, de bom índice de conversão de pênalti. Não era. E aí, quantidade de pênalti, sim. Sim, mas aí é escolha, e a escolha foi feita. Só, mas não é o que eu estou falando. É uma escolha. Você mesmo escolheu para isso ser a primeira pauta, Fred. É uma escolha. Lucas Lima tivesse perdido o pênalti, se Lucas Lima tivesse perdido o pênalti, a gente não estaria fazendo essa pauta aqui. Não estaria. Então, mas talvez... talvez o debate fosse assim. Agora, por que você tem um batedor, um cara que não perde pênalti há 2 anos, mas que aí assumiu todas as responsabilidades e não bateu? O que você mesmo diz. Porque isso que a gente está dizendo agora, da fase, a gente já falou em outras oportunidades. Por isso que eu acho que você puxar pela memória. A gente falou quando o Wagner Love bateu. A má fase já estava ali. Então, mas Wagner Love não é um grande batedor de pênalti como é Coutinho, pô. Mas fez na final da Copa do Nordeste. Sim, mas não é um batedor de pênalti como é Coutinho. Pô, mas é Wagner Love, pô, assim. Pelo amor de Deus. Veja só, Coutinho é um grande batedor de pênalti, pô. Não sei se é melhor do que Wagner Love, não. Não tem o histórico da vida de Wagner Love, não. 20 anos de futebol, não sei se Coutinho já é considerado um batedor melhor que Wagner Love, não. Mas o ponto é... Eu acho que Wagner Love nem era o batedor do Sport ano passado, era Ronaldo. Era Ronaldo o batedor. Era Ronaldo. O batedor não era nem Wagner Love, era Ronaldo. Que também não tá no Havaí, né? Os dois, tanto Wagner Love quanto o Ronaldo no Havaí. Então, terminando aqui, para passar para Cauê, para não... Enfim. Quando o Gustavo Coutinho vai bater, ele tem um histórico a favor dele. Isso é inegável. Quem é que vai negar isso? O cara tem, pelo contrário, tem convertido todas as... E não só do mesmo jeito, ele bate no ângulo, bate no canto, então ele tinha convertido. Só que a pressão sobre a fase dele não era
uma pequena dúvida, era uma sombra. Não tinha quem não estivesse ali pensando, pô, o cara tá numa fase danada. Tanto é que, repito, a gente está abrindo o programa com isso. Se o Sport tivesse perdido um pênalti com qualquer outro jogador, a gente já estaria falando do jogo. A gente não está falando do jogo justamente por esse motivo. Então não dá para. Se é tão óbvio assim, não era nem para ser pauta, porque é justamente algo discutível. E nesse momento eu acho que recuperar o jogador é óbvio que é importante, mas uma conversão de pênalti não recupera o jogador, porque não recuperou o próprio Gustavo Coutinho quando ele converteu. Eu só não acho que o objetivo era recuperar Coutinho. Veja só. O objetivo era fazer o gol. E o jogador mais preparado para fazer o gol era Coutinho. Não era. Pronto, esse é o ponto, Fred. Não era, pô. Essa é a minha opinião, beleza. Ele é o batedor do time, após ser Roberto. O cara diz, meu irmão, veja, se o cara tiver em uma fase, eu concordo, mas no futebol nenhum clube faz isso em momento nenhum. Na minha opinião, você tem a sua, veja, Sim, você vai falar. Não, a minha é essa também. Eu no estádio eu não queria que ele batesse, não. Eu, torcedor no estádio, eu não queria que ele batesse. Então é estranho. Mas não é assim que é o futebol, Cássio. Eu comento aqui futebol. Não é quem tá escrito onde. O batedor, o cobrador oficial bate o pênalti, meu amigo. Se ele tá em campo, o cara bate o pênalti, pô. Ele só não bate se ele quiser. Só não bate se ele não quiser. Exatamente. Aí, que não está preparado. Está se ignorando aqui. Não estou vendo o sentido. Confiança. Existe tanto para estar com confiança. Não estava com confiança. Eu não lembro de um caso. Assim, eu lembro de Batalha dos Aflitos, que Cook não quis bater. E é crucificado até hoje. Eu não lembro de um time com batedor em campo que quer dizer, bicho, por isso não. Que eu trouxe números. Aí Cook não bateu. Aí eu vou devolver a pergunta para você. Quem era o batedor do Náutico, então? Você não sabe. Por isso que não eu trouxe. Era mais Cook ali. Não era mais Cook. Havia outros cobradores. Por isso ali, não era mais Cook. É muito tempo. E já não era, exatamente. É isso que eu tô dizendo. Eu não conheço o Cássio no futebol. Uma coisa é a minha visão. Comparação, se alguém disser quem era o batedor do Náutico. Ninguém sabe. O batedor da tarde já ter perdido. Então quem era o batedor do Sport? Quem era o batedor do Sport? Gustavo Coutinho. Mas se ele não bate, quem podia bater? Aí era Tite Ortiz ou Lucas Lima. Outros cobradores dessa temporada estavam em campo. Não são dos cobradores, são cobradores de decisões por pênalti. Em bola rolando. Pênalti durante o jogo, só no Sport, só bateu. Não sabe bater um pênalti, Fred? Sabe. Mas também não foi lá para bater. Foi ser assistente de pênalti. Ele segurou a bola. Que é o que hoje tá na moda. Uma pessoa segura a bola para outro bater. Que acha que Gustavo Coutinho tirou a bola dele. Não foi. Não foi. Hoje em dia é simples. Para não deixar o goleiro sabendo logo de cara quem era, faz isso. E para o cara não levar pressão enquanto tá no VAR. O retrospecto de Coutinho era ótimo. Aí cada um escolhe, pô. É só a gente ficar, é só não ficar rebatendo isso. Beleza. Mesmo com a má fase, por exemplo, Fred, mesmo com a má fase, não o torcedor, mas assim na análise aqui, mesmo com a má fase, era melhor Coutinho. Eu tô pro outro lado, eu disse, mesmo com retrospecto, é melhor outro por causa da má fase. Pronto, é a escolha, pô. Não existe no futebol regra, o que é certo não. É a opinião. Veja só, é o que eu tô dizendo. Eu, torcedor, na hora, eu estava no estádio, na hora eu não queria que Coutinho batesse. Na hora, eu não queria que Coutinho batesse. Eu não queria. Eu estava no estádio, não queria que Coutinho batesse. Porque eu achava que seria extremamente nocivo para ele perder. Mas eu tenho plena consciência. Eu não queria, mas eu sabia que era ele. Porque não existe exemplos no futebol em que o cobrador, estando em campo, ele não bate. É uma merda que seja assim. É difícil jogar pro ar, que não existe exemplo no futebol. Aí eu te pergunto a Batalha dos Aflitos, o cobrador, e tu não lembra. Assim, quem disse que não existe exemplos? Cássio, veja só. O cobrador ali, o batedor não ali era Romualdo. Era Romualdo e Romualdo não levantou a mão para bater. Não era. Quem achou melhor para bater naquele dia? Pronto, Gustavo Coutinho estava com confiança. Era ele, se concentrou, tirou o goleiro e perdeu. Agora, não dá pra gente ficar, devia ter batido o cara que não é o batedor. Só se Coutinho procurasse e dissesse, eu não tô afim. Não tô com confiança, tô com medo e não acho melhor eu não bater. Só que ele não fez isso. Se ele não fez isso, é ele. É ele, meu irmão. Não tem treinador pra interferir. Aí ele foi pra uma aposta com all-in, repito, botou todas as fichas. Não havia nenhum outro cenário que fosse, se ele perder, vai haver uma compreensão disso aqui. Não havia. Precisava disso. Não precisava, pô. Nesse momento, da forma como estava, não era que o Coutinho perder o pênalti, o jogo tá 2-0, não. É perder um pênalti que acaba o jogo e termina 1-1. Era uma pressão muito grande para continuidade, né, continuidade do jogador. Claro que vai continuar no esporte. Continuidade que eu digo assim, da performance dele na Série B. Agora sim que vai precisar recuperar o jogador, porque hoje foi pro buraco, pô.
Acabou. Só joga fora de casa. Então, veja, é isso que eu queria entender. Isso Cássio, dava para não adianta o que a gente acha. Eu só tô dizendo que no futebol quem cobra é o batedor. O jogador vai pro buraco. Se perder o pênalti, vai pro buraco. Só se perder, não, acho que dava para saber antes. Se você sabe antes que se perder, o jogador vai pro buraco, não permite que o cara bata, pô, porque mas você não, vai estar... eu concordo com a história do zagueiro Palermo destro. perdeu quantos, Fred? Palermo perdeu quantos no Boca Juniors naquele jogo? 3, não foi? 3 no jogo, continuou só, batendo. Né? E continua batendo. Veja só, 4, quem bate 5, é o cobrador 6, oficial. 3 num jogo, pô, quando é pela gente. Tem coisas do futebol que são mais do que o que a gente comenta. Eu, enquanto torcedor, eu tinha plena consciência de que seria desastroso se Coutinho perdesse o pênalti. Lucas Lima tinha lastro para perder o pênalti. Só que eu, enquanto torcedor, eu tô analisando a questão emocional. E os caras dentro de campo não analisam, pô. Dentro de campo é frio. Quem bate melhor? Coutinho. Quem tem melhor aproveitamento? Coutinho. Quem treina? Coutinho. Perdeu Quem bate se precisar? Nenhuma. Nenhuma. Quem treina todo dia? Coutinho. Quem bate? Coutinho, pô. Não tem o que fazer. Cauê, só não ia se ele levantasse a mão. Só não ia. Isso é uma coisa para mim que, assim, tanto que antes de iniciar esse debate sobre isso, eu nem cogitei que não fosse ele. Porque, para mim, era líquido e certo que era ia ser ele. Eu não tinha, assim, eu também não consegui tentar fazer ligações com o ano passado e este ano. Não me levou ao que aconteceu com o grupo Wagner agora. Mas, para mim, assim, é muito natural que fosse Coutinho. Em nenhum momento, até quando passaram a bola para ele, não teve isso que algumas pessoas podem achar de ele tomou a bola de Lucas Lima para bater, para sair como herói. Não foi. Não foi. No jogo contra o Ituano, que teve o último pênalti, acho que o último pênalti na ilha foi o jogo do Ituano, né? Zé Roberto também não pega a bola. Felipe segurou a bola até a hora do pênalti, entregou a Zé Roberto. Exatamente. É um novo modus operandi que alguns clubes adotam. Não sei se é para tirar a pressão ali do batedor. É por conta do VAR, é muito tempo segurando, por causa do VAR. Para o cara não ficar ali na área exposto, fica um outro jogador. O Coutinho estava na meia-lua o tempo todo. Mas já sabia que ia bater. Todo mundo já sabia. Veja, todo mundo já sabia. Só não bateria se o próprio Coutinho levantasse a mão e dissesse: eu não bato porque não estou afim. Eu não quero correr esse risco. E só não aconteceria por isso. Tanto que, para mim, a questão é na batida dele, não é na escolha. Para mim, o assunto, o meu debate com a questão é muito mais a incapacidade de Coutinho ter tranquilidade naquele momento, de ao pegar a bola, ao fazer o gesto correto, e Tadeu se adiantar na sua ação, ficar com um joelho ao chão, isso. E aí Coutinho, em vez de ir para o simples, que a bola rasteirinha tirou demais no meio, como bate Zé Roberto. Difícil. Porque o tentar tirar, acertar na bochecha da barra é muito mais difícil do que você empurrar ali no meio. Então talvez Coutinho tenha ido, por mais que ele fosse ali na paradinha, mas muito com a execução definida. De tipo, eu vou dar ali. E talvez até pela própria pressão que ele estivesse na psicológica, na cabeça de toda essa atmosfera que ele já convive no esporte, de que onde é que eu preciso acertar esse chute para reduzir minha chance de Tadeu pegar, que Tadeu é considerado um bom treinador, naquele que eu vou ter que dar no cantinho para Tadeu não chegar. E quem é batedor de pênalti sabe e tem em mente, porque pega esses dados, mesmo não sabendo se vai ocorrer um pênalti na partida, mas ele tem isso. De onde que o goleiro geralmente vai, de onde é que o goleiro tem uma predominância maior de acertar. E o próprio Gustavo Coutinho, de ter em suas convicções, onde é que ele bate melhor? Talvez ele tenha ido naquela batida por ser a batida mais segura dele, que é algo que eu falo sempre aqui. Pô, na decisão, se tu é destro, tu vai botar com a canhota? Não vai. Não vai. Então, talvez ele tenha ido para a batida mais segura dele. Porque muitas vezes ele bate forte, inclusive. Não isso. Foi, não. Isso. E não tenha percebido. Mas foi uma cobrança de all-in. E aí, e no all-in, como qualquer aposta faltou de all-in, tranquilidade. Estava ruim. Porque faltou confiança, olhado, que é o que está faltando. Se tivesse olhado, porque toda a batida dele
foi para tirar o goleiro. E ele tira. O goleiro Ele está tira, no chão. pô, exatamente. O goleiro está no chão. Era só rolar a bola. Só rolasse Era a bola só no canto direito. Tadeu fez a mesma coisa que fez no gol de Zé Roberto. Do Pedro Zé Roberto. Entregou, tentar achar o lado. Não foi nem ao lado. Porque foi tão... Tadeu nem pula totalmente para um lado. Ele espera, é a mesma coisa do Zé Roberto, ele espera até ser deslocado. Quando é deslocado... Exato. Acabou-se. Então, para mim, a discussão é muito mais na incapacidade de Coutinho e ter tranquilidade em só empurrar a bola do que na discussão se era Coutinho, se não era Coutinho, porque para mim era um assunto antes de começar o programa, até porque a gente não debateu antes o que seria em si. A gente só definiu que começaria pelo assunto, mas sem depender qual seria o X da questão. Então, para mim, é muito mais pela incapacidade de Coutinho e seus 7 milhões gastos e que vão se confirmando cada vez mais o péssimo investimento feito, do que propriamente se foi ou se não foi a escolha correta. Eu continuo achando que era ele mesmo, e mesmo não estando no estádio, era ele. Tito Ortiz poderia bater. E talvez fosse levado em consideração se perdesse, que estava fazendo uma péssima partida, e porque bateu. Lucas Lima, porque não bateu? Porque talvez, da fila, Lucas Lima fosse um dos últimos, dos batedores. Eu acho que o Lucas Lima é um dos últimos. Até porque é um cara que não chuta. Não chuta, exatamente. Se é um cara que não chuta, provavelmente não chuta porque não tem tanta confiança para chutar. Então você vai levando o cara ter qualidade em bater na bola não quer dizer que o cara seja um bom finalizador, que o cara seja um bom... que o cara tenha confiança em bater na bola. Então, para mim, esse é um assunto que, para mim, passaria sem tanto problemas em relação a se ele deveria ter batido ou não. Para mim, eu mesmo, enquanto jornalista, também enquanto torcedor, eu não me apeguei a isso. Eu no estádio não queria, porque eu sempre falo que jogador em má fase e jogador que está em péssima fase não deve bater pênalti. Só que eu já aprendi na vida que isso não existe. Isso é conversa de arquibancada. Pronto, mas se tivesse já só pode ser de arquibancada, mas era não abandonar ela, não. Se você tem convicção nela. Mas não adianta. O batedor é Coutinho e bate Coutinho. Eu acho que ele poderia ser um problema menor se tivesse sido 20 do segundo tempo. 30 do segundo. Assim, saber que bater esse pênalti é basicamente isso, o apito final. Claro que ainda teve 2 minutos ali, bola rolando, mas assim, saber que é o último lance, basicamente a última tentativa do clube, né, nesse jogo, e depositar tudo naquilo ali. Porque depois desse jogo, o jogador poderia tentar se recuperar durante a própria partida, sei lá, lutar de alguma forma, ter outras oportunidades, enfim. Mas nessa aí era ou resolve, ou vai sair com um carimbo. Então, enfim, acho que tá... Se tivesse que poderia ter chegado até em campo Zé Roberto e Coutinho, aí lógico que seria Zé Roberto. Lógico que era Zé Roberto. Pronto, não, pronto. Aí seria um absurdo. Aí sim, Zé Roberto tá em campo. Porque não é exatamente. E Coutinho pega a bola, é um absurdo. Vamos lá, a gente não acompanha treino. A gente não acompanha os treinos, e os treinos são abertos para isso. Mas eu tenho quase que a convicção de que, por exemplo, Tito Ortiz e Lucas Lima, se batem pênalti regularmente nos treinos, não tem um percentual de aproveitamento próximo de Gustavo Coutinho e Zé Roberto. Eu nem vejo os treinos, mas eu tenho certeza disso. E até Pedro coloca aí dizendo, mas me diga uma valência de Coutinho. Meu amigo, não é questão de Coutinho estar ruim, Coutinho só dá canelada. Não. Coutinho, pronto, me traga quantos pênaltis Coutinho perdeu nos últimos 2 anos? Vamos lá. Meu amigo, se o cara não perde pênalti em treino, se o cara não perde pênalti em jogo, o treinador vai fazer o quê? Ele vai simplesmente para a questão. O cara tá mal, não vou botar para bater, não. No futebol, isso não vai existir. Bate quem converte nos treinos, bate quem converte nos jogos. Como ele tinha convertido nos jogos do esporte. Caio de Holanda, quando eu vi Coutinho na bola, lembrei do maestro falando que não concorda em dar a bola para quem tá em má fase bater. A Caatinga subiu na hora, meu velho. Eu ainda acho que tem uma questão de energia ruim. Todo mundo ficou pensando nisso, né? Pronto. Ainda tem. Pronto. É foda. Caio, assim, como eu já falei isso antes, assim, eu vejo esse tipo de coisa acontecer em outras oportunidades, é visão de futebol, cada um tem a sua. O jogador, se não tivesse, mesmo na má fase, mas
todos os outros têm um péssimo índice de aproveitamento, tem nenhum cobrador decente nesse momento, beleza. O meu ponto não era o caso. Eu trouxe números e mostrei aqui que não era o caso do Sport nessa noite. Tinha pelo menos dois jogadores ali que poderiam ter batido. Números piores que Gustavo Coutinho, certamente. Tanto é que Gustavo Coutinho tanto é que ele está sendo questionado só pela fase, porque se não fosse a fase dele, ele seria o cobrador mesmo sem nenhum questionamento. Não precisava nem Lucas Lima precisar segurando a bola para ficar enganando. Mas é a fase. E eu acho que ela faz diferença. Se uma pessoa não acha, tudo bem. Eu acho que faz. E me parece que não que isso costuma acontecer algumas vezes. E sobretudo porque geralmente, quando faz, segue o jogo. Mas quando perde, o jogador fica muito em xeque. É muito ruim. Wagner Love praticamente se acabou depois daquele lance lá. Aquele jogo foi pela 32ª rodada, aquele jogo lá. O Sport estava numa derrocada naquele momento e assim, já tinha tido o fique em casa de Wagner Love, e depois daquele jogo lá em Caxias do Sul se acabou. E Coutinho agora pode não ser o caso, mas certamente, detalhe, está suspenso no próximo jogo, não vai jogar, não joga contra o Pará, não vai precisar, Zé Roberto vai ser o atacante e se eventualmente tiver que ser substituído, vai ter que ser outro jogador. Coutinho tomou o terceiro amarelo. E Zé, quando tá carregado com 2 cartões, ainda tem o risco de, vamos dizer que Zé passe... Nesse caso eu achei melhor. Né? Porque não, melhor. Eu acho que, inclusive, eu acho que Zé tem que levar contra o Paysandu. Pronto, era isso que eu ia dizer. Porque eu acho que Zé tem que levar o amarelo no Paysandu. Não dá para Coutinho ser titular contra o Ceará. Na volta vai ser Coutinho. Era essa observação que eu ia fazer. Porque Zé tem 2. Não dá para ir com Coutinho tem que por questão emocional, pô. Não dá para Coutinho entrar de frente contra o Ceará. Zé tem que tomar o amarelo contra o Paysandu. Assim, então agora a questão emocional, sim, ela importa. Cássio, para jogar o jogo é para começar de titular. Só ter ele contra o Ceará. Assim, tem que... Cássio, então, a minha opinião, beleza, veja só, já falei. Eu no estádio não queria, eu só não vou ficar aqui dizendo que quem tem que bater não é o batedor. Não, isso não é, porque hora importa e hora não importa, pô. É a mesma lógica, veja só, se Gustavo Coutinho, esquece a questão emocional. As pessoas podem ter uma visão diferente ou não? Pode, é porque... Não, é só quando não faz sentido. É quando você bota aqui, quando escolhe o que faz porque aqui. A sua opinião faz sentido, a minha, de Cauê e de algumas outras pessoas não faz. Você disse que a questão emocional era um peso menor. Aí agora, por exemplo, para Gustavo Coutinho jogar, a questão emocional não deveria... se ele é o centroavante do time, ele tem que jogar, pô. E detalhe, tu acha que vão... Eu tô dizendo o que eu acho. Você acha que vão dizer lá dentro, ó... Ele vai jogar. Ele vai jogar. Vai ser vaiado na primeira e última bola contra o Ceará e vai jogar. É assim o futebol. Os caras são assim. Tá? Vamos para mais superchat. André Rocha, 7 milhões jogados no lixo. Coutinho é doença pro time. Não é pra tanto, não, pô. Não, mas esse é o tom que se adotou desde o final. O contrato é longo, né? Assim, 7 milhões foi uma aquisição que o Sport nunca deu um pio, né? Assim, ainda bem que o Fortaleza falou. Né? Se o Fortaleza não tivesse falado, a gente não faria. Ninguém jamais cogitaria que o jogador custaria esse preço. Assim, ainda bem que o Fortaleza falou, que a gestão do Sport não deu um pio. E é importante ter um número desse, porque, assim, uma questão é se cobrar um jogador que está emprestado ali, mesmo assim se cobra bastante, como foi o caso de Vini Faria. Mas é porque jogou muitas partidas. Outra coisa é um jogador tão caro, uma das maiores aquisições da história do Sport, e por muito a maior aquisição do Sport na segunda divisão. Porque não é o Sport comprando um jogador de 7 milhões. É o Sport comprando um jogador de 7 milhões estando na Série B. O Sport nunca, assim, na Série B. Na Série A quase não fazia isso. E 50%, Cássio. Ou seja, é um jogador que para o Sport valeria 14 milhões. Assim, então é algo que fica na cabeça do torcedor. Ainda bem que o Fortaleza trouxe esse número, porque senão estaria no silêncio até hoje. Mas não acho que acabou a carreira do jogador. Só acho que agora vai ter que ter uma resposta diferente. Se é um gol da vitória, algumas boas partidas, assim, vai ter que remar um pouquinho mais do que remaria se não tivesse batido o pênalti. Se não tivesse batido o pênalti hoje. Para encerrar esse tema, essa semana Mikael deu uma entrevista dizendo que jogaria por 20% do seu salário. Lembrando que assim, ele tem um salário,
Ele não tá abrindo mão de nada, não. 20% Né? de quanto? Não, quer dizer o seguinte: ele recebe o salário do. De 20% seria muito, né? Ele recebe o salário do time da Itália, né? Assim, ou recebeu um acordo e ele, veja só, ele não é que ele tá abrindo mão de ganhos, ele quer um ganho menor do que o que ele tinha na Itália, 20%, segundo ele. Com essa situação que Coutinho fica, a inscrição termina agora, né? O prazo, você ainda tem algum prazo para escrever quem não tem contrato, mas acho que é só até sexta-feira, no máximo até segunda. Eu esqueci qual é o dia exato, mas é por agora o prazo de inscrição da Série B. Fariam esse tiro em Mikael, e ainda agravado com a entrevista dele. Não sei. Eu repito, os 20% do que ele faz. Não, 100 mil reais, 100 mil reais. É muito, né? 100 mil reais. É muito. É 100 mil reais é 100 mil reais pra ser banco. Para não saber nem se vai jogar, Cássio. Pra saber nem se vai jogar, é muito dinheiro. Só que, por exemplo, veja, segunda-feira não tem centroavante. 100 mil reais, não. Fred, Mikael não joga há um ano. A gente não 100 sabe mil se reais, na primeira assim, carreira dele se ele vai estourar. Se não estoura, se não abre. Totalmente. Agora, vai jogar em Belém, sem reserva, no centroavante, e muito possivelmente contra o Mirassol ou contra o Ceará, só com Coutinho e sem Zé, né? Veja, eu tentaria trazer. Ou não é 100 mil reais do cara. Esse talvez nem jogue, pô. Exato. Eu tentaria trazer. Agora, se ele topasse uma composição por rendimento mais abaixo, se ele cumprisse algumas metas atingíveis, poderia chegar aos 100 que ele queria. Porque me preocupa não ter um jogador para colocar. Aí isso me preocupa desde março, desde a primeira lesão de Zé Roberto na mão em março. Mas só que agora sim, agravada, né? Fred, se tem 100 mil reais, para dar no jogador, alguém na Série C para baixo. Mas não pode, tem que estar sem contrato, Cássio. Nenhum contrato. Meu irmão, veja, desculpa. Alguém sem contrato por aí. Na Série C. Eu entendi o que o Cássio disse. Algum eliminado da Série C, pô. Qualquer coisa. Mas os caras do Náutico mesmo tinham contrato. É foda, é muito difícil sem contrato. Veja, talvez exista. É muito difícil. Se tem, tudo bem, é difícil. Mas eu acho que essa altura do campeonato já está mais... Se o valor tem até amanhã, tem até 5 horas de sexta-feira. É muito pouco tempo, né? Bem, não é. Veja, eu gosto de Mikael, eu só acho que esse valor não é qualquer valor. Não. Esse valor que a gente está debatendo aqui, eu acho além da conta. Fred, se o clube tem um departamento de desempenho, tem profissionais que buscam esses jogadores, que não é pontualmente para agora, para amanhã, para depois da manhã, é para sempre. Então tem que ter uma listinha de no mínimo 5 nomes lá. De tipo, pega os nomes aí do desespero. Quem são? Esse, pronto. Tem que ter. Se não tiver, é vergonha. Se não tiver, aí realmente, tá ganhando para quê? O esporte tem um departamento que deveria ter esses nomes. Se esses nomes não existem, é porque talvez não. Márcio, pode tirar a tortura aí do pênalti e voltar à nossa tela básica para a gente ir para uma segunda. Detalhe, foi pênalti. Eu do estádio achei meio cabra safado o pênalti. Qual? O segundo. Os dois eu achei. Os dois não tem muita convicção, não. Viu? Os dois têm um toque. Só que eu acho que o árbitro deu em campo, não tem como voltar. Vilhena estava dando uma projetadazinha. Vamos lá, vamos para o jogo propriamente dito. Tudo o que aconteceu do minuto 0 aos 51 do segundo tempo, tá? Mas pode voltar até para a tela do jogo mesmo, porque agora a gente tá aí com a tela de Pepa, né, sobre Coutinho, mas a gente vai para o jogo propriamente dito, tá? Para mim, o Sport fez uma partida de baixa inspiração, de alta transpiração, muita entrega, um time muito dedicado em campo, um time que lutou muito, buscou muito, mas com pouca inspiração individual, tá? Para mim é didático, e foi mais uma vez muito didática o tamanho da ausência de Felipe no time.
Você para de ter qualquer jogada construída saindo pelo meio de campo. E hoje foi um Sport que tentou muito mais as ligações diretas, tá? E eu acho até que conseguiu algumas ligações diretas interessantes. O que até abre algumas portas, porque quando a gente viu outras partidas sem Felipe, quando o Sport tentou com que alguém emulasse a função de Felipe, foi muito pior. Hoje, o Julian Fernandes, ele não tentou emular Felipe em campo. Ele fez o dele, ele foi ele. E o time procurou as saídas de outras formas, muitas vezes tentando a bola ali mais pelas laterais, e de alguma forma conseguiu chegar. Mas um problema muito grave nessa saída de bola, porque de fato Felipe é absolutamente, é o que eu falo, podem odiar, podem espernear, mas não existe nenhuma partida boa esse ano. Nos jogos que Felipe não joga, a gente vê um muro na forma com que o Sport atua. Tá? Um muro. É uma limitação grave do time que eu não sei, acho que não vai solucionar até o final do ano, mas eu acho que o jogo de hoje até pede para que a gente comece a considerar uma outra forma desse time jogar. Tá? Então achei que foi um time esforçado, um time que continua marcando melhor do que marcava, comete os erros alguns erros graves, o gol é um erro, tem uma jogada que repete a jogada do gol depois, muito parecida, tá? E Edu acaba finalizando para fora. Mais uma vez, a gente viu erros no recuo de bola para o goleiro, que quase leva ao segundo gol do Goiás. Né? Dessa vez foi Julian Fernandes, deu um coco ali e foi no pé direito, o goleiro... Não, eu acho que boto na conta do goleiro, boto. Mas porque foi no pé direito, ele tem que dominar acho que o argentino não se ligou que o goleiro é canhoto, deu no pé direito, ele precisou dominar, o atacante chegou muito perto, né? E agora e teve esse lance, né, de muito risco. Mas acho que o Sport procurou as saídas corretas, tá? Entendeu que não tinha Felipe, tentou jogar de outra forma, esbarrou numa partida, numa noite ruim de Tite Ortiz, numa noite ruim de Barleta. Dois jogadores de frente que para mim foram mal, tá? Logo depois que leva o gol, perdeu Fabrício Domingues. E aí, Pedro Vilhena, que a gente cantou aqui, que estava entrando muito, que o treinador estava dando muito espaço, a gente viu duas faces de Pedro Vilhena. Né? O Pedro Vilhena, do primeiro tempo, foi um jogador acima do que vinha jogando no Sport, combativo, brigador, dando carinho, ajudou na saída de bola, bola, inclusive, no primeiro exatamente, recuou para ajudar, só que esse jogador esgotou fisicamente no segundo tempo. Esgotou. Foi assim, atropelado na questão física no segundo tempo. Levou um amarelo, depois quase leva um segundo. Naquela hora ele ficou ali fingindo ele deu ator de sorte, campo. Fred, ele deu sorte muita porque sorte. o juiz deu vantagem no lance. Ele correu muito risco de ser expulso, ficou no chão ali, como quem diz ao treinador, me tire. Pepa chegou há pouco tempo, né? Acho que não conhece o elenco, não conhece. Demorou muito a atirar Pedro Vilhena. Foi o pior momento do Sport no jogo. Desde que 5, 10 minutos ali do segundo tempo, até a saída do Pedro Vilhena. Quando ele tira Pedro Vilhena e coloca o Lobato, não por Lobato, mas até por voltar a ter um em campo, o Sport ligou um botão de pressão no final e conseguiu pressionar. Ô Fred, eu não sei se o próprio Pepa não acreditou que o jogador só tinha pulmão para 30 minutos, né? 30 minutos de jogo. Foi assim. Eu espero que tenha aprendido, porque agora... Foi assim, do início ao fim, o Sport jogou. Horroroso, pô. Com um a menos, pô. Com um a menos, pô. Com um a menos, pô. Com um a menos. E assim, a sensação... Eu tava desesperado no estádio. Desesperado. Porque assim, eu vi o Sport ficando com uma... Ele não marcava, ele não aparecia. Ele perdeu uma bola para Edu, que foi uma coisa absurda. A bola era só dele. Demorou a decidir. Quando foi decidir, Edu chegou com o corpo, derrubou ele e ganhou a falta. Que é uma falta que Edu cai ali, para o juiz ficar tentando tirar Edu do campo, com aquela disputa. Mas foi assim,
Segundo tempo do Pedro Vilhena, coisa de não botar mais. Horroroso. E para mim demorou muito, assim. Acho que até foi boa a alternativa dele de ir com o Lobato. Eu tava numa linha mais Fábio. Teve uma hora que ele mandou o Fabinho aquecer, que eu me desesperei. Mas eu acho que foi uma boa dele botar Lobato, trazer Lucas Lima um pouco mais pro meio, né? E o Sport voltou pro jogo depois da saída de Vilhena e teve ali uma sequência final boa de pressão, de escanteio, de chances. Não foram grandes chances, mas pelo menos de sufoco. E saiu muito vaiado. E aí, detalhe, a vaia de Vilhena foi culpa do treinador. Porque se Vilhena sai, na hora que ele caiu a primeira vez no segundo tempo, ainda saía com o saldo do primeiro tempo. Mas como ele ficou em campo, ele acabou sendo execrado ali. Naquela de 15, Fred. Era para ter sido 3 substituições. Exatamente, era ali, era óbvio. Poderia 15. Até... não tinha como deixar Vilhena em campo ali. Mas, repito, o treinador chegou agora, né? E tá... Tem que dar umas patinadas também, né? Tem que dar umas patinadas. Não, e qualquer time, Fred, se tu for trocar, a turma vai dizer, pô, já vai substituir aquele que foi tua primeira substituição. Eu não tô e que até foi bem, né? E que até foi bem, né? Eu não tô indo pela questão de novo, não é pelo desempenho, não, poder estar cagando em campo, você ser obrigado a tirar, como foi com o Fábio Matheus lá, Guto. Mas a questão é essa, quando essa lógica do futebol que às vezes existe, de, pô, o cara, teoricamente, era o cara que estava mais novo, e o cara já tá morto. Não, morreu muito rápido. Ele não é mais sub-20, mas parecia um sub-20, assim, nos seus primeiros momentos, assim, no profissional. Caiu muito. E aí, minha conclusão do jogo é essa, assim. Tinha esperança, tinha expectativa que fosse melhor, mas acho que o Sport encontrou uma alternativa mínima ali para a ausência de Felipe, que poderia ter resultado em mais volume ofensivo se a gente tivesse Tite Ortiz numa noite melhor e Barleta numa noite melhor. Tá? E o próprio Zé Roberto, tá? Também foi mal no jogo. Esse trio aí foi muito mal. Na verdade, dos homens de frente, só o Lucas Lima fez de novo uma grande partida. A reta final do jogo cresceu demais. Tá? E aí, não tem banco, não tem jogadores que possam entrar para mudar completamente. Acho que o Ayrton Silva entrou bem de novo e vai ganhando espaço. Tá? E depois a gente até debate possibilidades aí que esse jogo, para mim, abriu. Esse jogo, para mim, desenha pelo menos uma possibilidade muito clara e que eu já aplicaria. Fred, tu não falou um nome que eu fiquei curioso, até porque eu já, enfim, para quem deu uma olhada lá no blog e tal. Tu gostou de Julian Fernandes? Gostei. Certo. Gostei. Como tu tinha citado ele, para saber se tinha sido uma atuação discreta, já que não tinha. Mas eu gostei. Eu acho que o Sport sofreu pouquíssimo. Agora, é porque eu estava guardando justamente essa questão de Julian Fernandes para algo de um desenho de uma nova forma de jogar. Então eu já vou até trazer aqui, para não ficar dizendo, vou falar depois. Para mim, a ausência de Tite Ortiz no próximo jogo e a possível ausência de Fabrício, né, mas já tratando a de Tite Ortiz, que é uma certeza, para mim o substituto de Tite Ortiz é Felipe. Eu jogaria com Julian Fernandes e Felipe. Eu iria de Felipe de segundo volante. Deixava Julian, porque o Sport precisava de um volante como esse, pô. Que diferença faz ter alguém roubando bola, ter alguém tomando limpa bola? Demais, pô. Limpa ter alguém, demais ali na frente, meu amigo. A sensação é que se tivesse um volante como esse, tinha vencido alguns jogos que deixou perder, porque ele protege muito mais. O Goiás é um bom time. E o Goiás não chegou. Finalmente, as bolas eram travadas na entrada da área do Sport. Cobrindo laterais, fazendo as coberturas laterais, para-brisa, para lá e para cá. E jogou o jogo todo, né? Todo. E jogou o jogo todo, precisando correr, tudo. E aí, se Fabrício não jogar, para mim, entra o Wellington. Traz Lucas pro meio e vamos pro jogo desde o começo lá, contra o Paysandu. Mas queria aí que vocês trouxessem a visão, né, do que foi o jogo na sua normalidade, tirando o capítulo Gustavo Coutinho. Fred,
a primeira pauta discordamos bastante, porque ali realmente é um ponto de vista sobre escolha e é do futebol, ali discordo bastante ali, mas nessa do jogo em si, ou seja, se Lucas Lima tivesse batido o pênalti e tivesse perdido, a gente teria começado o programa, não teria discordado basicamente nada até Era mais para frente. Mas não teria discordado basicamente nada, porque não teria sido a pauta, enfim, quem bateu o pênalti, né? Já está muito claro ali que cada um acha. E sobre a partida, eu acho que... E ainda está claro que minha superstição e minha visão torcedor é igual à sua. Eu não vou nem entrar nesse ponto, porque eu não vi sentido. Pelo menos o sustento as duas. Você tem uma para uma coisa e uma coisa para outra. Mas minha superstição não deixa. É porque tem coisa que é superstição. Pô. Aí eu não posso falar tudo da minha superstição. Mas não era só superstição. Mas volta, vamos seguir tocando para frente. Sem Felipe ali, foi para quem estava com o mínimo de boa vontade, assim, para tentar prestar atenção, que o cara pode até não gostar do futebol de Felipe, eu não sou fã, Fred gosta muito mais do que eu, mas também é óbvio que a bola ali no meio, quando recebia ali na intermediária, ali no meio, na linha central, essa bola não existia ali para alguém parar e dali ter um passe vertical. Aquela bola, se alguém recebesse a bola por ali, rodava e tentava achar os zagueiros na lateral, o companheiro da zaga na lateral ou algum lateral recuando, a bola não saía muito pelo meio. Então o Sport, assim, o Sport foi muito assim, a saída de bola do Sport. Não teve Felipe caminhando para daqui tocar para frente ou daqui ter uma angulação menor. Ou seja, não fazer um passe de 10 metros, fazer um passe mais curto, mas porque o jogador já se adiantou. Fez falta, eu acho que para mim fez muita falta. A contrapartida, já que o substituto foi o jogador, foi Julian Fernandes, com característica completamente diferente. Eu achei interessante a contrapartida, porque era muito óbvio, era um jogador com mente de saída, embora ele tenha tocado para frente. Ele não foi o jogador, ele não foi... Ele passa, ele é meio ousadozinho, ele passa ele tocou. Na hora eu disse assim, Fred, eu vou ver se esse cara vai tocar um passe para frente. Porque poderia ser só um cara assim, bem brucutu, marcador, foi um bom marcador, mas só tocar para trás. Alguns passes saíram para frente. Isso é muito importante. Ele faz o simples. Ele não arrisca como o Felipe arrisca. Uma enfiada de bola, mas também não só toca. Mas não é aquele simples. Não é simples sem tempero, né? Que é o feijão. Feijão com arroz. Ele tem noção da limitação dele. Para mim, eu acho que ficou bem claro isso. Que, tipo, isso. Eu não vou dar um passe longo, não vou alongar, não vou dar uma enfiada, que o Felipe faz aquela bola vertical. Meu passe é... Eu acho que ele não errou de 2-3 metros. Meu passe é 2-3 metros. Aqui. Eu não lembro de ter errado o passe, não. Possivelmente aqueles números de super score, tal, não sei o que, deve ter próximo. Eu vou até olhar esse dado depois. Mas assim, os passes, obviamente, ele não arrisca como o Felipe nem deveria. Nem tem. A gente falou tanto de confiança, talvez nem tivesse. O correto é isso. E o correto é isso. O correto é isso. Mas cumpriu o papel dele ali, mas o papel dele seria fazer o time ser diferente. O time foi diferente e teve que tentar jogar de outra forma. Teve lançamento de Chico, teve que não levou a lugar nenhum, teve bola mais esticada e tal, mas eu inclusive gostei do Sport mais quando estava com o Dalber, estava mais seguro. Quando foi Filipinho, levou a primeiro lance, já foi uma bola nas costas lá do outro lado, que até Chico se recuperou. E aquilo ali foi um colapso da marcação absurdo. E aquele lance de Chico, aquilo ali. Porra, desarmou muito bem. Isso aqui era pênalti. Isso aqui é mais. Assim, ali era o cabelinho de sapo. Foi o cabelinho de sapo. O cabelinho de sapo virava paleta e virava pênalti. Foi assim. Foi uma bola. Foi no risco muito grande. Elevou a avaliação de Chico aquela bola no jogo. Não, foi bem porque deu certo. É o que a gente tá falando. Foi bem porque deu certo. Mas eu acho que o Sport, como você falou, teve. 3 dedos por 3 dedos, Cássio. A bola batia na trave e entrava de Coutinho. O Sport foi um time de iniciativa. Aliás, com Pepa. Com Pepa não, desde César Lucena, assim, o pós-Guto, depois daquelas 3 derrotas, e esse foi o 5º jogo, são 3 vitórias e 2 empates, nesses 5 jogos, o Sport, em maior ou menor grau, mas o Sport foi um time com iniciativa nas 5 partidas. Não foi um time muito bem organizado nas 5 partidas, não foi um futebol homogêneo, mas foi um futebol muito nesses 5 jogos, mesmo hoje no empate, e o empate lá em CRB, contra o CRB a gente já falou, na verdade merecia até vencer aquele jogo, foi muito acima do que vinha fazendo com o Guto Ferreira. Hoje, pela característica forçada de mudança do time que seria sem Felipe, gostando ou não dele, eu acho que o time se desenvolveu bem. Não foi ótimo, mas criou muitas chances, inclusive assim, o Sport finalizou 20 vezes. Agora,
só 6 na barra, né? Assim, 10 centavos de pontaria, assim. A bola de Coutinho entra como fora, né? Porque a bola na trave, ela não é considerada chute certo, não foi no alvo. Então, o chute de Coutinho, por exemplo, é um desses 14 chutes que o Sport não foi preciso. É lamentável que, no fim das contas, tenha desperdiçado um pênalti aos 50. Se não tivesse sido aquele pênalti, é muito curioso, né? Talvez, mesmo com empate, mas com aquele volume final que o Sport vinha tendo, a reação poderia ter sido diferente. Totalmente, Cássio. Teria sido mais ali você administrava o empate. Você administrava o empate numa noite ruim, mas de muita luta. Do jeito que foi um anticlímax. E muita iniciativa, mas porque era vitória gigantesca, pô. O Sport flertou com a vitória gigantesca em moral, em roteiro e em matemática. Exatamente o empate, como a gente falou. Esse resultado hoje, ele era muito bom e a gente vai falar, inclusive tem um raio-x amanhã, né? Amanhã, vulgo pra mim, hoje, Cássio, quinta-feira. E é só dizer o seguinte, se tivesse vencido, teria gordura que não terá contra o Paysandu. Por exemplo, vai jogar contra o Paysandu segunda-feira, talvez já fora do G4, para saber o peso de ter empatado com o Goiás. Se o Mirassol fizer um ponto, o Sport já sai do G4. Então, eu acho o seguinte, eu considero que se o Sport tivesse ganho hoje, o Sport mudava o status dele na Série B. Para mim, se o Sport tivesse ganho hoje, o Sport era um grande favorito ao acesso. Dependendo do jogo do Santos amanhã, a gente diria assim, o Novo Horizontino subiu e Santos e Sport estão muito encaminhados. Com esse empate, o Sport está na briga pelo acesso. Ali, com uma vantagenzinha, afinal, o Sport hipotético tem 3 pontos, né, a mais, mas o Sport hoje é um time que luta pelo acesso, mas que vai ter aí perseguidores duros, como o América Mineiro, tem uma tabela boa. Fred, fala. Caio Holanda, Goku, faltou um Genkidama Goku na hora do pênalti, Gustavo com um Genkidama ali do estádio, já que o Fred falou de energia, ele teria ajudado bastante o cobrador. E no SofaScore, o dado aqui de Julian Fernandes, acertou 50, foi bastante acionado, inclusive, né? Não joga se esconde 50 de 57, isso dá 88%. Com 2 passes decisivos, 2 passes com construção de jogada ofensiva, ou seja, não foi só aquele toquinho miserável para o lado. Das 6 tentativas longas, 4 certas. Então, assim, não foi um volante só enfim, passo do lado e para trás. Mas, obviamente, muito menos do que o Felipe faz. Cauê, tua visão do jogo? Era uma vitória, Fred, até continuando por onde tu colocasse aí, era uma vitória que daria aquela... Sabe quando você joga mal e ganha? Que é aquela vitória de cara de acesso. Não Exatamente. É que estivesse garantido 51, acesso, pelo amor de Deus. Mas aquela vitória de time que... Seria. Pronto, de Novo Horizontino. Era a cara das vitórias de Novo Horizontino, pô. Que acho uns resultados, acho umas vitórias assim, que você... De Série B. Que é um cruzamento na área, acerta a cabeçada, força um erro do adversário e ganha ali uma bola e a bola entra chorando. E foi o que o Sport conseguiu ali, numa forçada. Inclusive de Gustavo Coutinho, no zagueiro, e que o zagueiro entrega ali, e foi muito porque tu não estava no jogo, discutiu essa transmissão. Na transmissão, o comentarista estava desesperado já com o Lucas Ribeiro, porque sabia que a média ia cobrir. Como cobriu. E você via ali que, pô, se apertar dá. E deu. Só que foi o que aconteceu. Mas foi um jogo que, no geral, eu não gostei muito do Sport. Acho que um jogo dessa era Pepa foi um dos jogos mais fracos, porque passou a ser um jogo muito, primeiro, sem ter Felipe para a construção ali. E essa segunda bola terminou indo de saída do Sport, ficou muito rifada e num jogo que foi muito no estilo que o Goiás queria, que era um jogo muito físico. O time do Goiás é um time muito físico, muito forte, fisicamente, que leva muita vantagem. E os jogos do Goiás são muito disso, de bola aérea muito forte na frente. Muito e forte. o gol foi assim.
Muito forte. Os escanteios eram Deus nos Eles acuda, são meu tudo, amigo. porque se você vê o time deles, eles têm 5 caras hoje em campo, que são 5 caras fisicamente, assim, touros. Os 2 zagueiros, Muito Messias, que forte. pô, é um cara muito forte. Lucas Ribeiro, apesar de ser mais esguio, mas é alto, forte. Fez ótima Os partida. dois, foi. Os 2 volantes, ele joga com 2 volantes. Edson Felipe, que foi zagueiro no último jogo, mas aquele volante mesmo, e Marcão, que a gente já conhece, volante, e Edu, que é um centroavante muito forte fisicamente. É aquele cara que joga em cima do corpo. Foi Então, um alívio a saída dele, inclusive. demais, quando entrou o Galhardo, com aquele joguinho Muito do Galhardo. melhor, pelo amor de Deus. Tava muito perigoso, Edu. Muito, muito. Então foi um jogo que caminhou muito para essa questão física de. E o Sport é um time muito mais leve e que nesses embates físicos estava tendo dificuldade. Essa imposição do Goiás fisicamente criou muita dificuldade no Sport. Primeiro, pela sua dificuldade de saída de jogo. Então terminava que as bolas eram muito divididas ali na criação e o Sport não conseguia andar com fluidez. E o Goiás, por várias vezes você via a saída de bola do Sport, o Goiás botava 6 jogadores em cima, pô. É aí o Sport, mais do que de costume, Cauê, foi pra ligação direta. Sim. E aí Zé Roberto não ganhava a bola, né? Não ganhava. O Sport tinha essa Que dificuldade. Coutinho até conseguiu ganhar um pouco mais essas bolas Sim. quando entrou, mas Zé Roberto não ganhava essa Não bola. ganhava. Então o Sport teve que ser muito aquele time, quase futebol americano, de tentar ganhar por jardas, e quando se ele saía das jardas de trás e que avançava, aí ele sim, opa, a partir daqui eu estou mais tranquilo, porque o Goiás obrigatoriamente reduzia a sua linha de marcação para trás, e o Sport naturalmente tinha mais fluidez para criar ali, com o Carlos Lima já pegando a bola, não de costa, mas de frente, Tite Ortiz também. Então, dava-se mais o jogo que o Sport tem mais característica de fazer. E aí, entrava num cenário de dificuldade para Dalbert, que não conseguiu fazer uma boa partida. Defensivamente estava bem, mas ofensivamente não estava bem. Isso. Tanto que já no primeiro tempo, tem uma hora que o repórter de campo até diz, ó, tem 2 jogadores aqui já aquecendo. Que era, um era Dalbert, Filipinho, que era provavelmente para a vaga de Dalbert, e o Wellington. É porque Dalbert tava com um corte que tava incomodando, não Na parava boca. de sangrar. Mas eu acho que ali também já era a possibilidade de Já, substituição pela questão tática, técnica da Total, coisa. total. E eu acho que o time tava precisando de Filipinho. Essa de avançar, ter uma válvula de escape, até pela necessidade de ter a saída pelos lados, já que Isso, o tava meio precisando está de muito Filipinho. comprometido. E aí você entra num jogo que a força física do Goiás estava prevalecendo e individualmente os jogadores do Sport na frente estavam muito mal. Ninguém conseguiu. Barleta. Se Tite Ortiz foi mal porque errou, Barleta foi mal porque não entrou em campo. E escolhas erradas quando teve a bola. Sim, Barleta não pegava na bola. Barleta simplesmente. A gente não pode nem dizer que teve grandes erros. Realmente era um cara muito apagado, de tentativas nulas e de escolhas erradas quando teve essas oportunidades. Então o Sport foi muito refém de um jogo que ele não conseguiu impor, de muita dificuldade. No primeiro tempo ainda foi algo que o Sport ainda, ao menos nesse jogo de pressão alta, de que o Goiás tentou muito e impediu muito da saída do Sport, mas não provocou tantos erros do Sport, que era algo muito comum do Sport bater cabeça, errar e dar chances. Mas tentou muito menos hoje, né? O Sport abria a mão muito rápido. Muito menos. Foi muito mais seguro. E aí talvez nessas recuperações pela presença de Hulien ali, de ser muito esse motor de marcação, e você via na transmissão quando estava mais aberto assim, o quanto ele organizava o setor defensivo do Sport de marcação, de orientação, de pegada ali na frente. Então o Sport foi muito mais, quando o Sport fazia essa marcação na frente, foi muito mais eficiente do que o Goiás nesse sentido. O Goiás incomodou, impedindo que o Sport tivesse uma saída de bola mais qualificada, mas o Sport nessa marcação alta conseguiu provocar mais erros do Goiás. O Goiás tentava fazer não tão simples quanto o Sport, tentava fazer uma saída mais qualificada e tinha mais trabalho. E era quando o Sport conseguia chegar mais à frente, quando fazia esses incômodos e roubava a bola lá na frente e conseguia mais perto do gol incomodar o Goiás. E quando volta para o segundo tempo, aí já volta com um a menos, sem Pedro Virena, completamente esfacelado,
saindo de uma partida nota 10, eu vou dizer assim, do parâmetro dele. Como ele tem um parâmetro dele, nota 1, 2, então ele estava fazendo para esse parâmetro dele uma partida nota 9 e 10. E aí ele volta para seu parâmetro dele negativo. Porque ele passou seu parâmetro dele em muito mal. Muito mal. O pior jogador em campo do Sport foi Vilhena do segundo tempo. Sim. Foi um negócio assim. Não tinha condição. Porra, Não tinha condição. E o Sport então passou a ser refém de um jogo que ele jogava com a menos, que a força física do Goiás se sobressaía e tendo um jogador a mais, tanto que o Sport só vai ter a primeira oportunidade com o Barleta, acho que é Barleta que sai, que é uma jogada de super inteligência de Lucas Lima, num contra-ataque que o Sport estava sendo pressionado, então o Lucas Lima consegue ganhar a bola, gira e acha Barleta, e aí Barleta na sua definição ali. O time de Lucas Lima ali foi perfeito. E Barleta escapa direito, até é porque sai meio mascado, mas o chute cruzado, a tentativa não era tão fácil, mas... Ele só abriu e bateu, né? Ele não tentou se livrar tanto. Ele poderia ter também tentado ir para cima, né? Porque exato. O cara ia para expulsão. Como, inclusive, eu acho que naquele lance que, inclusive, era pro lateral esquerdo ter sido expulso. Olha, por sinal, e falar nisso, os times de Mancini perdem a bola a pau, né, meu irmão? É muita falta. Pau. E o lateral esquerdo era para ter sido expulso nesse lance, porque o lateral esquerdo segura Zé Roberto. Zé Roberto total, exatamente. Ele já tinha amarelo. Eu acho que até Zé Roberto pede, mas não sei se é a falta de credibilidade de Zé Roberto com essas coisas. Mas aí ele passou, o juiz não viu, vá no chão. Mas acho que tem a ver, viu? A falta de credibilidade aí. Não, como era amarelo, Fred, não podia. Não exatamente, podia o VAR não chama. Exatamente, se eu falei, o VAR não tem como chamar. Ele reclamou. Inclusive, se Zé passa, zero opção para toque de Barleta, né? Isso, exatamente. Ia fazendo 2-1 ali, e possivelmente ia criar uma vantagem maior numérica do Sport ali para essa finalização. O Sport teve algumas jogadas ali que faltou um refinozinho para a última bola. Exatamente. Faltou Teve uma bola de Tite Ortiz que Lucas Lima abriu sozinho na direita, ele não enxergou, ele baixou a cabeça. Ele puxou para o lado esquerdo. Ele foi para o lado esquerdo. Então faltou muito refinamento daquele pré-passe para o último passe, de escolhas, muitas escolhas assim. Foi realmente muitas erradas. De muitas decisões erradas hoje. De muita falta de aquele burilar mais um pouco. Teve uma bola que vi que é de escanteio, que Lucas Lima dá voltando para Pedro Vilhena. Pedro Vilhena, em vez de bater, tenta colocar ela por baixo da área, a bola sobra para Chico. Também. Não tinha nenhum marcador, mas Chico vira como se tivesse marcado e dá ele podia tranquilamente ter dominado, virado e dado um bomba no meio do gol, mas ele só faz girar muito momentos rápido. De tomada de decisão, outra de Pedro Vilhena, não sei se você está dizendo que ele podia ter chutado e não chuta, falta de convicção. A bola era muito dele. Muito. O Lucas Lima deu um indignado com ele porque ele não chutou. Outra do próprio Lucas Lima, que ele roda a bola e termina cruzando muito para fora. Assim, foi muitas decisões equivocadas ali no último momento de resolver. Tanto que o Sport não tem criações de tantas jogadas de perigo. Aí o Sport consegue na reta final, quando volta a ter um jogador em campo, quando a saída de Vilhena, e aí eu concordo mais, não é nem pela entrada do menino, de Lene, mas mais por você ter um jogador igualar a quantidade de jogadores em campo. Isso, igualar. E aí você retoma. Acabou o jogo, virou só pressão. A bola. Aí você retomou a bola. Porque os outros 35 minutos foram do Goiás. Total. 35 no segundo tempo foram do Goiás. Aí o Sport começa a ter, e aí começa a criar, mesmo que seja numa abafa, mesmo que seja de individualidades. E era o que tinha, né? Convenhamos, né? Eu acho que nem foi uma abafa descoordenado, não. Acho que foi um time coordenado. Não foi uma abafa de levantamento. As únicas bolas que me irritaram nesse momento foram as bolas de Filipinho, que ao invés de trabalhar um pouquinho, tava cruzando aquelas duas seguidas. E o escanteio de Lucas Lima. O escanteio de Lucas Lima. Que ele não esperou o povo chegar, né? Que ele não esperou o pessoal chegar, né? Exato. Também teve. Exato. Mas foi um jogo que realmente, assim, saiu talvez um pouco fora da curva dos últimos jogos do Sport, em termos de uma qualidade maior, de um refinamento maior. Mas não é para se criar desesperos. A vitória era necessária por perder uma grande oportunidade, Cauê. Exato.
Exato. Você olha o adversário, foi o adversário, apesar de estar distante de você na tabela. 6 pontos. Mas é o adversário que tem suas qualidades individuais, que veio para fazer um jogo de mata-mata mesmo, de saber que... Veio para sobreviver. Exato. Que se perdesse, dançaria, ficaria muito difícil o cenário para ele. Porque, sobretudo, porque o Sport saía do alvo. Exato. Não era nem só a matemática dele. É porque se ele perde... É um a menos. Seria um a menos. Se ele perde, lá se vai o Sport. Para ele. Para ele ia embora. O Sport não ia embora pro América, mas pro Goiás ia embora. E aí ele só tinha uma vaga, que é a vaga do Vila Nova. Então foi um jogo mais enxuto de oportunidades, foi um jogo mais assim, enxuto de criatividades, e que fica o dano, de alguma forma grande, pelas perdas de pontos iniciais, como o Cássio já lembrou lá de Brusque e outros, e porque você hoje enxergaria o cenário de um Ceará a 6 pontos, desses grandes perseguidores. Um Ceará com 6 pontos atrás seria o caso. O Goiás 4, né? Seria 9. O Coxa seria 8. O Avaí seriam 5. E o América 4. Então, é um dano que hoje o Sport estaria num cenário não só psicológico, mas... E lembrando que toda essa conta que você falou com potencial de mais 3. Mas né? Essa conta aí, todo mundo vai perder ponto. Mas assim, se você... E a conta correta, claro. Mas se você refinar a conta para a queda de lances capitais, capital no sentido de que é aquilo e o jogo acaba. É aquilo acontecer ou não acontecer e o resultado estaria ali estabelecido. Aí você tira. Por isso que eu falo. Chape hoje. Não, e Vini Faria. Pelo amor de Deus. Aquele lance esse lance eu não vi. Eu sempre esqueço esse lance, porque esse lance eu não vi na hora. O futebol feito ali o Sport jogou 2 pontos no ralo como jogou hoje. Ali, para mim, é a mesma coisa. Mesma coisa. Então, são 2 pontos ali. Era um empate virar vitória. Hoje é empate virar vitória e contra a Chape empate virar vitória. Seriam 6 pontos. Assim, e esses 6 pontos, todos eles ali, 45 do segundo tempo, tal, 2 em casa e 1 fora, é puxado, assim, porque o Sport, lembrança aqui, e fora de casa. Arrumou do Botafogo e do Santos. Não, do Santos não foi 30 do segundo tempo, foi 45. Okay. Arrumou do Botafogo. Foi um do Botafogo que arrumou 1 ponto. Não fez 1 virar 3. Fez 0 virar 1. Tava perdendo o jogo. Nesses casos aí, eram 2 pontos a mais. Ou seja, beleza, arrumou 1 com o Botafogo, mas deixou 6 aí. Menos 5 de saldo. Se você for colocar essa reta final, ou seja, aquele lance que acaba o jogo. É duro. Mas hoje, se não fosse o lance do pênalti, era o empate... Jogou para empate. Mas o roteiro é foda. O roteiro é foda. É a mesma coisa de Vini Faria, pô. Se Vini Faria, a carreira dele acabou no Sport porque ele se apresentou na River tentando perder. Se ele tivesse 2 passos atrás, ele não chegou a tempo, talvez ele estivesse no banco até hoje. Tinha entrado hoje ao invés de Leno Lobato. Exatamente. Ele poderia não estar ajudando, mas poderia estar no clube até hoje. Mas a carreira dele, inclusive, foi o último momento dele no Sport, foi justamente aquele ali. Mas foi uma péssima decisão dele. Até porque já tinha tentado contra o Goiás e tentou de novo, né? Foram 2 tentativas de peito. Um dia ele realiza esse sonho. E, enfim, então, assim, são esses lances, acho que pesam demais. Hoje é um desses. Assim, se tivesse terminado 1-1, bola para frente. Mas como é que não tem... Se tivesse terminado 1-1, o Sport não teria desperdiçado 2 pontos. Teria sido um jogo, lutou bastante, mas como foi contra o CRB. Sim. O Sport até teve a chance de fazer 3-1. Mas ali o goleiro Matheus Albino fez a defesa excepcional. Mas a vitória do Sport não estava na mão do Sport em nenhum momento. Nessas aí, assim... A de hoje estava ali, estava escancarada, estava com a barra ali. Então, assim, a lamentação é natural. Márcio, agora pode colocar o campinho. Vamos começar por Gustavo Coutinho, que foi o tema de abertura do programa e não tem nenhuma outra avaliação possível que não seja muito mal, né? Obviamente, foi o vilão da partida, né? O jogador que sai inviabilizado com a torcida, né, e principal responsável por os pontos perdidos. Alguém discorda que ele foi muito mal? O meu critério, sim, mas você não está sendo punitivista, não. Você acha que ele estava mal antes também? Eu acho que ele estava mal antes de perder o pênalti. Tava mal.
Não seria para muito mal. Seria para jogou mal. Seria para muito mal, mas ele já estava mal. Já seria laranja. mal. Alguém mais é vermelho? Porra, é porque o Pedro Vilhena do segundo tempo É só o Pedro Vilhena do segundo tempo. Alguém? Mas Ortiz e Vilhena, para mim. não, eu não acho que o Ortiz foi muito mal, não. Muito mal, não. Não. Muito Para mal. mim são não. os três piores. Foram os três piores. Mas você, então, por você, Pedro Vilhena é muito mal também? Eu acho Barleta pior do que Ortiz. Eu achei Barleta hoje também muito achei, mais danoso. Porra, Danoso, aí é que tá. Danoso eu não acho, não. Ortiz, ele desperdiçou muitas oportunidades, assim, de Mas Barleta precipitação contribuiu e com tal. nada. Ortiz ainda contribuiu sim. com alguma coisa. Eu tô falando de Ortiz. Ao falar de Ortiz, significa que Barleta tá salvo, não. Foi mal também. No blog eu coloquei os piores, no meu blog. Coutinho, Vilhena, na verdade, pela ordem, para ser da forma como tá lá, Vilhena, Coutinho e Ortiz. Então você, na sua avaliação, os três são muito mal. O segundo tempo de Vilhena, para mim, o primeiro tempo não chega nem a ser o primeiro tempo, são os primeiros minutos dele, foram assim, entrou melhor do que costuma entrar. Mas o segundo tempo, o Sport estava estava quase jogando com a menos ali, com a atuação dele. Não, estava pior, era melhor ou a menos. Era melhor com a menos. Era melhor ou a menos. Porque você não tocaria para ele. Exatamente. Ele não perderia. Mas eu vou colocar Vilhena como mal, porque eu acho que o primeiro tempo entra aí na conta. E aí, Cauê, Vilhena muito mal eu ou mal? Eu vou muito mal. Então, muito mal venceu. Pedro Vilhena fica com essa bolinha vermelha também, de muito mal, tá? Que pra mim tá bem representado. Me fez passar muita raiva no jogo. Foi o jogador que mais me fez passar raiva no jogo, com exceção de Coutinho, obviamente, que aí a raiva foi pós-jogo. Parecia aquele café com leite de pelada, Fred, que você fica horrível. Não, horrível. Eu estava desesperado, pô. Eu estava angustiado, eu estava enlouquecido com o treinador não mexer. Tá? Ortiz, mal. Ortiz fica com avaliação de mal, tá? Que para mim se estende a Barleta também. Para mim, Barleta jogou mal, tá? Isso aqui o Milton dizendo, Vilhena sofreu o primeiro pênalti. Beleza. Mas... muito mal. É a mesma coisa, que Coutinho forçou a jogada que saiu no segundo pênalti. Exatamente. Coutinho é o pai da jogada do segundo pênalti. O Wellington, lógico, foi muito esperto. Se antecipa muito esperto, Mas quem provoca todo lance é Coutinho. Barleta também fica com mal, tá, Márcio? Barleta fica com mal. E pra mim, Zé Roberto é mal também. Eu achei Zé Roberto muito mal no jogo. Assim, o gol de um pênalti, pra mim, não vai pra razoável, não. Eu acho que ele jogou mal. Não trabalhou nenhuma jogada. Muito do pivô para colocar mais da área. Zé Roberto. Para mim foi mal. Para mim não é razoável, não. Mal. Ele é de razoável. Não construiu nenhuma jogada com o time. Eu acho que contribuiu até para o mau futebol de Ortiz e Barleta, porque os caras precisam de gente para dialogar. Então, mal para Zé Roberto também, tá? Jogou mal. Fabrício fica sem nota, né? Muito cedo sai do jogo. Sem nota. E Lucas Lima, para mim, jogou bem. Não chega muito bem, não, mas jogou bem. Também. E foi, para mim, o melhor em campo. Se já quiser... Até pelo parâmetro do último jogo, né? Que foi super bem, não tem como... Lógico que a gente pode botar outros jogos dele super bem. Mas até pela proximidade do último jogo, que ele foi muito acima da média, não tem como igualar de alguma maneira. Mas foi o melhor em campo, todos concordam? Eu gostei muito do argentino também, viu? Eu acho que foi do Julian. Gostei muito do Julian mesmo. Mas eu acho que o Lucas Lima foi superior, um pouco superior. Então já pode levar ali a medalha de melhor em campo também para Lucas Lima, tá? Chegamos então em Julian Fernandes. Para mim jogou bem. Também, o Verdinho também. Jogou bem. Segundo melhor.
entendeu que fazer o simples. A história, pronto, a mesma história do parâmetro da paleta lá de Pedro Virina. Dentro da paleta dele, do que pode ser, ele foi 90%. Agora, fez um field goal numa chance que teve no primeiro tempo, né? Sobrou pra ele na área, deu um bomba pro céu. E o rebote do pênalti, né? Mas foi muito no susto, né? O rebote do pênalti. E não é muito dele, é isso mesmo. Pô. Infelizmente, não vai ser com a bola nos pés que ele vai sobressair. Se ele não entregar com a bola nos pés, já vai ajudar. Já vai. Vamos falar ainda, já que a gente está tratando do meio para frente, dos jogadores que entraram. O Ayrton Silva entrou bem, né? Foi. Bem. Apesar que demorou também encaixar, porque o time estava com -1. Até só conseguiu jogar. Só conseguiu jogar. 2 porradas. Foi. Assim. Não, o Goiás estava assim. O Goiás perdia, Ayrton Silva entrou, levou logo 2 bateu muito o Goiás. Bateu muito o Goiás. 2 amarelinhos ali na sequência. O Wellington conseguiu puxar. Então, Márcio, avaliação de jogou bem para o Wellington Silva, tá? Lene Lobato, sem nota ou razoável? O Zé Roberto pra mim não era mal, não. Só para deixar registrado, tá? Assim. Tá. Já tá, mas não era mal, não. Não acho que ele foi mal em campo, não. Mas só para deixar registrado. Eu não vi ele construir uma jogada. A Eduardo Andrade aqui tá vomitando aqui no chat. Mas eu não vi esse pivô que ele disse que fez, não. Pivô para nada não é jogada, pô. Não, veja, de fazer um pivô lá no meio de campo para outro tocar, é normal. Um pivô no meio de campo. No meio de Pô, campo. E cadê? assim, Muito longe do foco das jogadas. mas tá? de criação, de fazer. Tanto que não houve a gente pegar aqui, vamos lá no papelzinho, procurar jogadas que tenham surgido perigosos. Primeiro que o Sport não teve tantas jogadas perigosas, começa por aí. E que Zé Roberto esteja envolvido, se você catar aqui, tô com o papel aqui, catar, para ver o nome de Zé Roberto, não vai ter. Então, assim, e nem que tenha, de alguma forma, alguém destruiu, ele fez, alguém destruiu. Não tem. Lene Lobato, razoável ou sem nota? Porra, jogou pouquinho. Vou deixar ele sem nota. Porque o razoável seria até uma maldade. Assim, jogo... Ok, pode ficar sem nota. Melhorou muito o time com a entrada dele, mas não necessariamente por ele em si, né? Foi um momento ali. Ok, então agora a gente vai... Faltou, né, o sistema defensivo e eu começo por Kaique França. Razoável. Porque hoje deu uma primeiro bobeada. O primeiro chute já foi uma farrapadinha. Ele deu uma farrapada ali, quase que se enrola num chute ali, espalma pro chão, a bola saiu toda troncha. Perigosa, se a bola não bate na perna dele ali, era gol. Assim, chute errado. Ele foi muito acionado, mas a tentativa de drible quase que ele seria mais um... Era um 2-0, tá? Já tava 1-0 ali, era para matar o jogo. Então... Eu tô dando uma short, tô falando razoável, não sei nem porque... Eu acho que eu tô dando razoável, porque depois ele continua sendo acionado naquela lógica de Fred o jogo todo, de a bola passar por ele. Não, ele foi bem nos cruzamentos, Então, porque na verdade era para ser mal, mas eu acho que ele é tão exigido assim, com a bola rolando, que eu vou deixar o amarelo. Mas seria esse razoável, se fosse para mudar, era para menos. Veja só, a bola que Julia deu a ele foi na perna direita muito forte também. Foi uma bolinha. Ele tinha ali 1 metro. Logo da volta, né? Logo da volta no segundo tempo. Não, a primeira bola do jogo, quando já estava 0. O Sport leva o gol e quase dá o segundo. Sim. Foi uma bolinha. E na direita, tem que aprender que o goleiro é canhoto, pô. João Paulo fala assim: Thiago Couto não tá merecendo a chance, não é momento para isso. Depois do ano passado, qualquer mudança. Não se troca goleiro assim, não, pô. Que tenha aprendido a lição. Isso é o 3º ano, né? O goleiro é Kaique França mesmo. Pelo amor de Deus. Enquanto não tomar 3 frangos aí. Exatamente. Tá pendurado, né? Tá pendurado. Eu acho que Thiago Couto jogará uma partida. Se acontecer isso aí, Cauê falou, o goleiro é ele. Cariús. Razoável.
Dalbert. Gostei mais que quando o time, para mim, foi mais seguro com ele do que com o Filipinho. Defensivamente estava mais equilibrado com ele. Mas achei razoável. Mas razoável também. De razoável para mim seria de razoável para bem. Para mim foi razoável só. Gostei mais do jogo anterior. E Filipinho, para mim, razoável. Esse teve essa cobertura que o Cássio falou. Razoável para baixo. Para baixo, né, Cássio? De razoável para baixo, Filipinho. Viu? De razoável para baixo. Filipinho, para mim, foi... Por que... Aliás... Foi pior que Dalbert. Por que ele foi razoável? Eu acho que ele faz uma das grandes jogadas do segundo tempo. Sofre uma falta ali muito perto já da área. Uma falta na diagonal. Uma jogada que ele assume sozinho. E acho que ele foi muito ativo para pressão. Muito ativo para pressão. Pegava a bola, partia. Eu sentia um pouquinho a necessidade disso. Ele é um cara que, para mim, tira a bola de trás e leva para frente. Ele fez isso no segundo tempo. Eu acho que ele foi, das peças ali da pressão, um dos mais ativos. É por isso que eu acho que ele iria de razoável. Ele deu a opção, mas foi mal na execução. Não teve nada que me incomodou muito nele, não. Para ficar, jogou mal. Eu achei uma partida razoável dele. Para mim, dá amarelo para ele. Amarelo. Mas eu acho que no contexto, Dalbert, assim, se tivesse que puxar um para um lado e para o outro, Dalbert, eu acho que foi um pouquinho no conjunto, menos mal do que Filipinho. Mas os dois foram regulares mesmo. Rafael Thierry. Foi bem. Achei bem. Ele e Chico bem, né? O time conseguiu não sofrer. Isso. E Chico teve uma bola importantíssima pro jogo, né? Importantíssima pro jogo. Decisiva. Foi decisivo ali. O cara que faz uma atuação toda ok com a bola daquela, né? Verdade. Os lançamentos de Chico, para variar, são os lançamentos, né? Esses lançamentozinhos são foda. Teve uma bola também que Chico pega na veia, na entrada que bate no zagueiro. Tinha uma cara de bola, não sei se de gol, mas ia obrigar Tadeu a... Não, algumas bolas. Seca. Não, algumas bolas ali que o Sport, pelo Goiás, tem muita gente ali dentro da área. Foi essa de Chico, teve uma de Luca Lima, que, enfim, ele parece que ele tá querendo criar confiança para chutar. Que desviou também. Desvia. Tem uma bola que era um rebote perfeito, passou por debaixo das pernas de Cariús. Rebote perfeito. Sim. E a bola não ficou. Então é isso. E o treinador? Rapaz... razoável. Vou pro Cássio. Vou com o relator aí. Vamos de razoável. Eu acho que ele procurou saídas interessantes. Sim. Para a ausência de Felipe, eu acho que o time jogou diferente. É muito pouco tempo para já conseguir aplicar algumas diferenças, mas a questão Pedro Vilhena no segundo tempo podia ter comprometido o jogo. Tá? E aí, dessa forma, fechamos as análises individuais e também, né, o próprio telecast do Sport.